Deus te abençoe, Nossa Senhora cubra de bênçãos você e toda a sua casa. Nós estamos na semana já concluindo a grande quarentena de São Miguel Arcanjo. Eu quero agradecer você que nos acompanhou nesse processo de 40 dias, rezando, combatendo e lutando. Para mim, foi uma das quarentenas mais difíceis que pessoalmente eu vivi. Porque quarentena é um grande combate, né? Embora no dia 29 de setembro se destaca o grande São Miguel, não podemos esquecer que também é dia de Rafael e de Gabriel. Portanto, dia 29 de setembro, a igreja celebra os três arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Vamos falar rapidamente um pouquinho de cada um deles. São Miguel Arcanjo aparece na Bíblia 4 vezes. As 3 primeiras vezes ele é citado no livro do profeta Daniel. Daniel, que quando chega lá na Babilônia, Nabucodonosor identifica que ele tem uma inteligência 10 vezes mais do que todos os outros. E por causa de um jejum que ele fez, que nós já fizemos um vídeo sobre isso, o famoso jejum de Daniel, ele recebe de Deus uma graça de revelação através de sonhos e a interpretação dos sonhos. E nesse processo, ele, o grande Daniel, 3 vezes, no capítulo 10 de Daniel e no capítulo 12, ele tem essas visões e esses sonhos com a revelação de São Miguel Arcanjo. São Miguel, que do hebraico é Micael, ou quem como Deus. Então, as 3 primeiras aparições, ele vem como alguém que combate e protege, como um guerreiro, como um soldado. Na 4ª revelação, já não é isso. A 4ª revelação, ele aparece no livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, disputando com o demônio o corpo de Moisés. O demônio imaginou que, como Moisés não entrou na terra prometida e Deus permitiu que ele morresse, que ele poderia ser levado por Satanás, mas aqui aparece Miguel lutando com o demônio a respeito do corpo de Moisés, e ele amaldiçoa o demônio, e dá certo, porque depois nós vamos ver lá na transfiguração no Monte Tabor, aparecendo Moisés e Elias. Se Moisés apareceu no Monte Tabor, então Moisés também teve o seu corpo elevado à glória de Deus, né? Então, das 4 aparições, 3 é Daniel 10 e Daniel 12, são 3 aparições que mostram combate e proteção, e a 4ª aparição é Judas 1, 9, onde trata dessa briga pelo corpo de Moisés. A partir disso, a igreja acredita que Miguel é um dos que vai liderar, levar-nos até diante de Deus no dia do julgamento. Quem diz isso? São João Crisóstomo. A igreja acredita que a batalha final será liderada por ele, e ele próprio nos apresentará diante de Deus para o julgamento de nossa alma. Santo Inácio de Antioquia, no juízo final, é ele que vai brigar pelas almas, atestando a sua inocência e conduzindo-as até diante de Deus. São Basílio, a ti, Miguel, general dos espíritos celestes, toda honra e toda dignidade, porque me levará um dia pessoalmente diante de Deus. Então, grandes místicos da igreja e os padres do deserto, São João Crisóstomo, Santo Inácio de Antioquia e São Basílio, são 3 dos que afirmam, a partir dessa 4ª aparição de São Miguel, que ele, além de proteger, batalhar por nós, ele também tem esse acesso de nos levar diante de Deus até o dia do julgamento. Amém? Vamos falar um pouquinho agora sobre Gabriel Arcanjo. A palavra Gabriel do hebraico é Gabriel, homem de Deus, ou Deus mostrou a sua força, ou a força de Deus. Por causa disso, a igreja acredita, baseado na Bíblia, que grandes decisões que Deus tomou na terra para exercer a sua força, o seu anúncio, o seu comando, ele exerceu isso através de Gabriel. Gênesis 19, de 1 a 29.
acredita-se que foi Gabriel que comandou a destruição de Sodoma e Gomorra. Foi ele quem marcou com o tal afronto dos eleitos, de Ezequiel 9:4. Acredita-se não, é fato que foi ele quem anunciou a Maria, Lucas 1:29, que ela ia ser a mãe do Salvador. Acredita-se que foi ele que apareceu para os pastores para dizer que Jesus tinha nascido em Belém, Lucas 2:8-14. Que foi ele que apareceu em sonho 3 vezes a José. A igreja acredita que foi ele que confortou Jesus no horto e que foi ele que anunciou a Zacarias que Isabel daria luz a um menino, que é o João Batista, Lucas 1:19. Então, todas as vezes que Deus tem um recado, uma ordem, uma missão para demonstrar sua força, Gabriel é esse anunciador, é essa força de Deus. A São Tomás de Aquino diz que muito mais do que um ser, do que uma criatura, um anjo é uma ordem de Deus. Quando Deus dá uma ordem, o anjo sai como execução dessa ordem. Então, desde o Antigo Testamento, a igreja acredita, já baseado na Bíblia, que algumas das tarefas que foi exercida por grandes anjos tenha sido através de São Gabriel. Falando um pouco sobre São Rafael, do hebraico Refael, ou Deus curou, ou medicina de Deus, ou a cura de Deus. Rafael só aparece na Bíblia no livro de Tobias. É um livro muito extenso e nós vamos ter a presença de Rafael durante toda a trajetória de Tobit, pai de Tobias, e depois de Tobias. Então ele mesmo se apresenta em Tobias 12:15, dizendo: eu sou Rafael, um dos 7 principais anjos que assistimos diante de Deus. A Bíblia menciona ele uma vez só no livro de Tobias, mas como a história é longa, nós percebemos ele no capítulo 5 até o 10, protegendo a viagem de Tobias. Depois ele devolve a vista a Tobias usando o fel do peixe no capítulo 11, de 13 a 15. Depois ele livra Sara e Tobias da armadilha do demônio com a fumaça das vísceras do mesmo peixe, no mesmo capítulo. Depois ele desvia o demônio no deserto, no capítulo 8. Apresenta as boas obras de Tobias diante de Deus no capítulo 12. E ele é considerado um protetor especial contra as enfermidades físicas e também protetor e guias nas viagens e nas peregrinações. Então, Miguel, Gabriel, Rafael, celebrado liturgicamente dia 29 de setembro. Miguel, o combatente, o protetor, aquele que luta, briga e nos apresenta. Gabriel, a força, o anúncio, a marcação, a eleição, a tarefa. E Rafael, a cura, aquele que acompanha, que zela, e também o protetor das peregrinações e das missões que Deus nos dá. Só posso pedir a Deus que Miguel, Gabriel, Rafael abençoe você, que você conte cada dia mais com a presença dos anjos na sua vida, que você utilize desses seres especiais enviados por Deus para nos ajudar. Infelizmente a gente só lembra de São Miguel, na quarentena de São Miguel. Alguns nunca lembram de Gabriel e alguns lembram de Rafael quando está doente, com alguma enfermidade, e aí lembra, que Rafael pode nos ajudar nesse processo de cura. Então eu peço a você, nessa semana dos arcanjos, que eles estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida, que você aumente mais a devoção para com eles, e encerrando o dia 29 a quarentena de São Miguel, que você lembre que embora a quarentena destaca São Miguel, nós vamos destacar a presença e a ação dos 3 arcanjos sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe e reza comigo para terminar. Gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena de Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, defendei-nos no combate. Deus te abençoe.